Olá a todos e a todas. Espero que todos estejam bem. É um momento muito importante para nós do coletivo Chimarrão Filosófico. Veja aí o pessoal entrando, sejam todos bem-vindos. Literalmente, sintam-se em casa, né, pessoal? Boa noite, Cláudia, boa noite, Cícera, boa noite a todos que estão participando, que estão chegando. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Realmente vai ser um momento bem bacana para a gente discutir e conversar um pouquinho sobre essa ideia de sanidade mental, manter uma saúde mental em momentos difíceis, em momentos complicados, como nós estamos vivendo, e cada vez ficando mais exacerbada essa questão de pandemia. Então, como a gente manter a sanidade, como manter essa saúde mental, essa ideia de ficar minimamente tranquilo para poder encarar esses problemas todos que estão aparecendo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bem-vindos que estão entrando aí. Ajudem a gente a compartilhar esse momento. Em breve teremos também um momento cultural. Pessoal, acho que tivemos aí um problema de conexão. Como estamos ao vivo, vamos nos organizando. Enfim, pessoal, então, da onde nasce o coletivo do Chimarrão Filosófico? O coletivo, ele ressurge, na verdade, né, de um projeto que já existiu desde 2016, conforme vocês viram na apresentação, e foi um projeto de extensão realizado numa universidade no Rio Grande do Sul, na URI, e lá eu e a Cícera trabalhávamos juntas e tínhamos esse projeto, né, idealizado. Então, durante um ano, nós realizamos muitos encontros em diferentes lugares, em diferentes espaços, né, da região. E o pessoal ficou pedindo nas nossas redes, né, quando é que volta o chimarrão filosófico? E nós ficamos nesse compromisso de retomar, mas que ele fosse algo da comunidade, das pessoas. Então, gente, o coletivo hoje, ele é um coletivo das pessoas, dos grupos, dos lugares, e é nesse sentido e nesse sentimento que nós queremos que vocês se sintam integrados, que vocês possam sugerir temáticas, que vocês possam participar. Então, gente, ele é algo que falta um verbo, não é que ele nasce, que ele surge, ele está sendo. É nesse sentido de humanidade, de nós podermos ter o encontro, né? E esse encontro, por que não o café filosófico, o chimarrão filosófico, nós temos toda uma descrição, né? Vocês podem ver na imagem onde tem o pensador, com uma cuia de chimarrão, né? Então, nós temos a roda de diálogo enquanto um norteador de diálogo. Então, nesse sentido, que cada um de vocês possa estar emanado nesse diálogo, emanada, nesse sentimento de partilha e de troca. Então, cada chimarrão, pessoal, cada encontro do coletivo, nós vamos fazer uma vez por mês, e cada encontro vai ter convidados e vai ter pessoas mediando o diálogo. Então, eu faço essa abertura hoje, mas o coletivo, ele é de todos nós. Nesse sentido, então, pessoal, nós temos um momento cultural que era sempre muito conhecido pelo chimarrão filosófico, onde sempre tinha uma apresentação cultural
É claro que nós estamos vivendo a pandemia, então nós tentamos manter a mística como era no presencial, tá bem? Então, nós também estamos aqui testando as nossas mídias, né? Nós convidamos hoje o Tiago, grande artista, cantor, que bom, a Circe conseguiu aí entrar. Então, já aproveito, né, a Circe é uma das mediadoras à noite, Circe, já dando as boas-vindas para o Tiago, se quiser aí fazer a introdução antes da apresentação dele, gratidão. Isso aí, queremos apresentar o Tiago, que se diz apicultor e supervisor comercial em uma empresa de imobiliário para bibliotecas. Ele é louco para que chegue a vacina para voltar logo a tocar em bares. É claro que tem muitas histórias aí, né, Tiago, da sua vida, dos seus momentos, e a gente tem a grande alegria da sua participação aqui. Então, queremos que, nesse momento, nos apresente aí uma música que possa também nos mover para falar sobre esse tema tão importante que é da saúde mental, tá bom? Tá bem. Boa noite, Cícera, boa noite, Cláudia, toda a galera aí do Chimarrão Filosófico, eu agradeço muito o convite, espero colaborar aqui também para contribuir na reflexão tão precisa, né? Essa música eu escolhi porque me ajudou muito no início da pandemia, né? Não poder sair e se sentir acolhido mesmo sozinho em casa. É da Zélia Duncan e chama Feliz Caminhar. Deito sua cabeça no meu colo, te imploro pra respirar macio, pra lembrar que quando a vida esmurra a porta, a gente solta o trinco e lhe oferece um chá, pede calma e bota a alma pra pensar. Guardo sua mão dentro das minhas, pra dentro dos meus olhos seu olhar. Te mostro o filme que fiz outro dia, no enredo suave a vida nos enveredar. Pede calma e bota a alma pra pensar. Final feliz já não importa, mais um feliz caminhar, que pede calma e bota a alma pra pensar. Guardo sua mão dentro das minhas, pra dentro dos meus olhos seu olhar. Te mostro o filme que fiz outro dia, no enredo suave a vida nos enveredar. Pede calma e bota a alma pra pensar. Final feliz já não importa, mais um feliz caminhar, que pede calma e bota a alma pra pensar. Final feliz já não importa, mais um feliz caminhar, que pede calma e bota a alma pra pensar. Aí, quero se apresentar novamente, que a minha apresentação foi bem breve, mas diz um pouquinho sobre você aí, Tiago. O que está fazendo enquanto o nosso colega, o Claudemir, volta aí? então, Cícera, minha ex-colega Cícera, né? Há um bom tempo a gente se conhece.
o tempo que nós estudávamos teologia ainda, e foi uma experiência muito bacana. De lá para cá, muita coisa aconteceu, sinceramente. E a partir de janeiro desse ano, então, eu começo a trabalhar numa empresa de imobiliário para biblioteca, e vou me apaixonando cada vez mais, a cada dia, por esse meio, né, por esses desafios que as bibliotecas do país têm, que a educação como um todo, né, que os livros, me apaixono mais pelos livros a cada dia, e agora também pelo conceito de preservação, não só do livro, mas de todo conhecimento e de transmissão disso tudo, né? E a partir de 2019 também a gente inicia aqui, junto com um grupo de amigos, um projeto de preservação das abelhas, produção coletiva de mel, por isso a gente se denomina como apicultor também. Então, estou aí nos desafios da vida, né? Também levando a poesia, a música popular brasileira para os bares aqui. Antes da pandemia, me divertia muito com isso, e também era uma forma de manter a saúde mental, de partilhar a vida com os amigos, partilhar alegrias, poesias, boa música, e agora também com os desafios da pandemia, isso se dificulta cada vez mais. Mas moro aqui no oeste de Santa Catarina, né, Xanxerê, uma cidade que fica aqui também a 1 hora e pouco de Saudades, né, onde a gente teve esse terrível fato hoje à tarde, né, que impactou toda a região aqui, e acredito que o país também não acompanha muita repercussão disso, mas penso que deve estar sendo bem volumosa a repercussão, né. Então, estamos aqui, vivenciando os desafios do dia a dia, torcendo para que chegue a vacina, confiando na ciência, denunciando os descasos, os desmandos aí de quem não quer uma população saudável, sadia e com vida. Verdade. Muito obrigada pela tua participação. A gente sempre tem uma admiração muito grande por quem ajuda, através da música, também a transformar realidades, né? E você faz, através da música, esse aspecto social também. Então, queremos dizer que a nossa colega, a Tânia, a psicóloga, ela não vai estar presente justamente por isso que o Tiago estava falando, né? E nós queremos demonstrar essa solidariedade a essa tragédia que aconteceu no município de Saudades, né? E dizer que ela não vai estar aqui presente porque ela está auxiliando tanto os acometidos por esse momento, os familiares, a escola, como outros psicólogos lá no município de Saudades. Então, a nossa solidariedade por esse momento, nós decidimos continuar com esse evento porque justamente ele vai falar sobre saúde emocional, sobre o nosso bem-estar, sobre um cuidado que vai muito mais além do que um cuidado simplesmente físico. E é isso que a gente quer ouvir um pouquinho hoje. Então, vamos agradecer mais uma vez aqui a participação do Tiago. Fica aí participando com a gente, escutando as nossas falas. Vamos ter outros momentos, quem sabe já te convidamos para outros também. Muito obrigada pela tua participação e um grande abraço. Abraço. Chamando aí outro colega para participar. Seja muito bem-vindo, professor Murilo. Eu acho que eu ainda não estou preparada para lhe apresentar hoje. Vamos tentar, né? Conversando com o Claudemir, ele não está conseguindo acesso aqui ao nosso meio de internet, enfim. Eu acho que foi aqui que a internet caiu. Mas nós queremos te dar as boas-vindas para esse momento. Não queremos te transmitir toda a responsabilidade desse nosso evento, né? Mas estamos aqui dispostos a dialogar e te ouvir um pouco mais, né? E se eu não me equivoco, o senhor é professor, psicólogo, também trabalha numa clínica, é isso? É especialista em psicologia social pela UNO-Chapecó, mestre e doutor em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor na Universidade Comunitária Regional de Chapecó, onde atua no ensino, pesquisa e extensão.
tem experiência na área de psicologia, com ênfase na psicologia social, atuando principalmente nos temas de psicologia social, estética, política e processos de criação, produção de subjetividade, a música, a arte e a intervenção psicológica no contexto das políticas públicas de assistência social e de saúde. Então, muito bem-vindo, Murilo. Não vou me estender mais aqui. Prof. Cláudia, quero também dar as boas-vindas para o Murilo, e aí ele já começa falando um pouquinho mais sobre esse aspecto aí da saúde emocional. Vamos lá. Obrigada, Cícera. A Cícera também é psicóloga, né? Uma grande profissional. Muito orgulho das tuas trajetórias. Que bom que você vai estar aqui com a gente, né? Nesse coletivo, Cícera, deixando esse registro. E o Jailson, que também faz parte do coletivo, está acompanhando no chat. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia da dinâmica, a gente não tem perguntas no final. Vocês vão fazendo comentários, questionários, vai ficar no chat e a gente vai dialogando no decorrer das falas. Esse é o sentido do círculo de diálogo, né? Vamos imaginar esse espaço e esse movimento. E o Murilo, sou muito fã do Murilo, somos colegas de trabalho, né? É um excelente profissional, ser humano, músico, falta nome, Murilo, e muito obrigada por você ter aceitado, né? Nós sabemos que à noite, nós, professores, é um pouco difícil, né, para se organizar, mas que bom que você está aqui para essa nossa retomada do agora coletivo Chimarrão Filosófico. Para ter uma ideia, durante o período que nós tivemos o projeto, foram quase 1.000 pessoas envolvidas, participando. Então, nós queremos chegar em vários lugares, né, agora de forma virtual, né, que esse chimarrão alcance uma roda de diálogo muito maior. Então, Murilo, seja muito bem-vindo e você já pode também falar um pouco mais, né, por onde você transita. E eu vou lembrando das coisas e vou falando, gente. Ao vivo aqui, nós vamos... O porquê da escolha desse tema. Então, o chimarrão eram sempre as pessoas que diziam, vamos dialogar sobre isso, que tal mês que vem o chimarrão debater sobre tal temática? E nós temos um tema que está conosco há mais de um ano, e nós precisamos falar sobre isso. Então, é nesse sentido e nesse sentimento também de necessidade, né, e de apoio de uma coletividade que nós entramos no consenso imediato que sim, nós precisamos falar sobre a nossa saúde mental, né, até falar mais sobre isso, sobre as nossas ansiedades, nossas inseguranças, nossos medos, nossas incertezas, nós precisamos falar sobre isso. E nada melhor do que ter o Murilo aqui, e a Cícera, que também é da área, para a gente dialogar. Então, Murilo, muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia, Cícera. Obrigado, Thiago, pela música no início, é sempre bom. Agradecer, né, primeiro o convite, é importantíssimo a gente fazer essa discussão sobre saúde mental. Hoje, infelizmente, a gente teve uma expressão de um efeito do sofrimento mental, né, e de um movimento que foi gerado em função de uma dificuldade nossa, enquanto comunidade, de acolher essas distintas formas de sofrer, né, pelo fato de estarmos em comunidades humanas. Esse acontecimento de saudades me faz pensar muito nisso, né, como a gente tá ou não preparado para produzir um campo de uma experiência coletiva que gere, de fato, um cuidado em saúde mental que é processual, que é contínuo e que é de um para outro, né, que se dá entre nós e que não necessariamente demanda dos serviços especializados. Então, a gente tem visto muitas situações onde acontecem eventos violentos que são motivados por um histórico de sofrimento mental significativo que acaba não sendo amparado, né, antes que um evento violento acabe acontecendo e onde isso se evidencia. Então, é super pertinente a gente fazer esse debate, mesmo sendo um dia triste aqui para a região oeste, né? Eu sou de Chapecó, tem o pessoal aí da URI, tem, né, o colega Thiago, que é de Xanxerê, ou de Xaxim, agora depois o Thiago me corrige, né? E nossa região toda está bastante consternada em função
dessas questões. Cláudia, eu vou entrar direto no ponto aqui do título da live, né? O tema que vocês estão propondo é a questão da saúde emocional. E agora, quando vocês foram apresentando o tema, eu percebi que vão surgindo outros, né? Tipo, a ideia de saúde mental e de saúde emocional, como três coisas que elas estão muito ligadas à produção de qualidade de vida, mas que dizem sobre aspectos diferentes da experiência psíquica e relacional, né? Então, eu pensei em começar diferenciando um pouquinho esses termos, e para que a gente possa ir juntos entendendo o que tem produzido um sofrimento que é muito mais significativo nesse momento da pandemia, se a gente pensar, né, num aspecto coletivo, do que se vivenciava antes do início de 2020. Cláudio, o que tu acha? Entrar por aí é interessante? Tu acha que é um bom caminho? Eu estou na fase de que tudo é interessante. Falar sobre isso é algo que a gente Tá. acolhe, né? Eu Tá, penso legal. que sim, Murilo, a Cícera aí também tem conhecimento dos termos, mas é isso mesmo, a gente quer ouvir, partilhar até como um alento, né? Nós, enquanto professores, estudantes, em diferentes espaços, nós nos perguntamos para onde nós vamos, né? Essa sucessão de acontecimentos e se fala muito do bem viver, né? O que representa o bem viver agora, toda essa questão do tempo. E até eu já faço uma brincadeira, né? Uma brincadeira séria, onde às vezes eu falo que saudade de ir para casa. E essa frase ficou muito porque nós estamos trabalhando em casa, então como eu sinto saudade de voltar para casa naquele encontro do final do dia, de ir para casa para descansar. Então, a nossa casa se tornou um lugar em que tudo acontece, né? Cláudia, então, mas eu acho que isso já é um efeito do cenário, né? E por isso que eu acho que vale a pena a gente diferenciar os termos para perceber o quanto é complexo esse tema da saúde mental e o quanto, ao mesmo tempo, ele é coletivo e é singular, né? Ela se produz coletivamente, mas ela só pode existir enquanto alegria, enquanto uma possibilidade de uma vida com potência, né? Para uma existência capaz de superar aquilo que nos acomete. Então, quando se fala em saúde emocional, em geral, esse termo está ligado à capacidade de conseguir lidar com os sentimentos, né? Lidar num sentido produtivo, mas entendendo a produção não necessariamente como aquilo que está a serviço, por exemplo, das necessidades do trabalho, né? Mas como a produção enquanto criação, enquanto uma possibilidade de, frente àquilo que nos afeta, quando eu digo afeta, eu estou querendo dizer que nós somos inevitavelmente gregários e relacionais. As nossas emoções, apesar da gente ter um aparelho psíquico ali neurológico, né, um aparelho anterior ao psiquismo, que dá forma à possibilidade de sentir emoções, elas são todas produzidas na forma como a gente experimenta socialmente. Isso é uma contribuição enorme do Vygotsky para entender o que de fato caracteriza a vivência coletiva das emoções. Então, saúde emocional tem a ver com lidar com aquilo que me afeta e com a forma como eu afeto o outro na medida em que eu encontro esse mundo. E esse mundo vai me aparecer, vai se relacionar comigo de maneiras muito distintas e vai produzir distintos afetos, né? Eu vou sentir raiva, vou sentir medo, vou sentir angústia, vou sentir ansiedade, vou sentir ódio, vou sentir alegria, prazer, e tudo isso precisa ser compreendido pelo sujeito como algo que é inerente à experiência humana e que nos coloca, de fato, em relação ao mundo. Então, né, saúde emocional não tem nada a ver com não sentir raiva, por exemplo. Não tem nada a ver com não sentir a dor do luto. Não tem nada a ver com não sentir falta, como tu trouxe, né, Cláudia? Essa saudade da casa como um lugar que não está amalgamado ao trabalho, que é a sua casa, que tem outra característica e que te afeta de outra forma. Então, o que tu sente, né, emocionalmente quando chega em casa nesse período da pandemia não é mais a mesma coisa que tu sentia até então. Agora, como é que tu lida com isso para que isso se torne um lar? Então, eu acho que a definição de saúde emocional passa muito por isso, né? Por essa capacidade de criar uma experiência que seja produtora de uma vida boa,
em um contexto que vai nos gerar tristeza, ambivalência, angústia, mas também, né, felicidade, amor, paixão e tudo aquilo, né, que constitui a potência de vida. Quando se fala em saúde mental, ela é muito maior do que a ideia de saúde emocional, né? Então, a saúde mental, se a gente pegar a definição da OMS, ela é quase impossível. Ela é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe as próprias habilidades, lida com o estresse normal da vida, trabalha de maneira produtiva, é capaz de fazer uma contribuição à comunidade sem romper esses vínculos sociais frente às adversidades, né? A OMS, quando define saúde, é mais genérica ainda, né? O completo bem-estar biopsicossocial. Ou seja, a saúde mental e a saúde, definidas dessa forma, se a gente compreende dessa forma, elas também não nos dizem sobre a ausência de doença e a ausência de sofrimento. Eu acho que esse é um ponto legal para começar, né? A gente compreender que estar em sofrimento é super normal nesse contexto. Sofrer de diferentes formas é aquilo que se torna o comum na nossa experiência frente a todas as limitações que a gente está vivenciando agora. Seria estranho não sofrer de alguma forma frente a esse cenário, mas um sujeito saudável, né, que consegue produzir saúde mental, e aí é outra questão, né, a saúde mental, ela não pode ser considerada algo que é anterior à experiência, eu produzo em ato. Né? Com as minhas condições históricas anteriores, eu me aproprio do que me acontece e consigo produzir uma direção que eu vou usar esse termo com bastante frequência, a ideia do potencializar a vida, né? Isso vai me colocando em relações que me afetam de uma forma que me permita ultrapassar o que me limita, né? E isso tem uma dimensão ética e comunitária muito significativa. Então, eu vivo isso individualmente, mas eu não supero aquilo que gera sofrimento sem essa dialogia com vocês, e com um contexto que nos situa como sujeitos em um momento histórico, em uma condição específica de mundo, com um tipo de relação de trabalho, com um tipo de experiência emocional que é historicamente constituída. Então, né, percebam que saúde emocional, saúde mental são duas coisas complementares aqui, e que não dizem da ausência de sofrimento. Então, a gente pode falar em sofrimento mental como algo que não significa doença, né? Sofrer é uma condição humana. E a gente pode falar num outro tipo de sofrimento que geralmente a psiquiatria não dá muita atenção para ele, mas que no momento da pandemia tem sido talvez o que mais... o negócio respondeu aqui lá. O que mais tem causado transtornos mentais, né, que tem resultado em adoecimento, que é o que a psicologia social entende por sofrimento ético-político. Né? Ou seja, né, eu acho que desde o começo do período colonial, a gente vem sendo produzido indivíduo, né, numa lógica que dissocia essas vidas de uma condição de igualdade, que mercantiliza a existência humana, que produz mais-valia sobre o outro, que discrimina, racializa, discrimina por condição de gênero, né, que nos coloca nesse lugar da máquina que produz e que tem sido acelerado de uma maneira absurda com o neoliberalismo. Eu sei que eu estou fazendo uma análise gigantesca, histórica, mas eu estou querendo dizer, esse modo de produção de vida inicia lá na Europa do século XIV, XV e se estende por imposição a todo mundo. Isso nos coloca numa condição de indivíduo que depois é reforçada, por exemplo, no romance de formação alemão, aquele cara que sozinho supera as suas próprias dificuldades e vai além da condição desigual que o mundo colocou. A gente tem essa crença de que enquanto indivíduos a gente supera problemáticas que também são entendidas como individuais, quando no fim das contas são coletivas. Nessa lógica neoliberal, a gente tem produzido um sofrimento cada vez mais exacerbado. Já nos anos 90, o pessoal da sociologia nos alertava, né? A coisa da sociedade líquida, da velocidade das transformações, dessas transformações nas lógicas de trabalho, que nos colocam a serviço de uma inovação constante. Só que aí tem um outro ponto importante, inovar não tem nada a ver com criar, né? Inovar tem a ver com atender às demandas daquilo que um mercado está me exigindo. Então, a gente na condição de professor, por exemplo,
vivencia um sofrimento mental muito significativo na medida em que precisa dar conta de algo que está sempre além de você buscando respostas, né, em função de uma demanda que é econômica, que é política, enfim. Assim como alguém que está numa condição de extrema vulnerabilidade social vive um sofrimento ético-político na medida em que é tratado como desigual, em que é colocado na posição de sujeito subalterno, que não acessa a rede de políticas públicas, que não consegue ter uma educação de qualidade, que não consegue ter um espaço habitacional decente, que não tem direito à cidade, mas que, ao mesmo tempo, é demandado pela mesma máquina capitalística. Então, aí a gente tem uma expressão de um tipo de sofrimento que é muito significativo. Tá? E por que eu estou trazendo isso? Porque os estudos mais recentes sobre a pandemia, quando a gente olha para revisões de literatura, eles vão nos dizer experiências de sofrimento mental prévias ao período da pandemia tendem a se agravar. Né? E eu entendo a pandemia como um acontecimento. Ela não mudou praticamente nada no modo de vida, de produção, de individuação e de capital que nós já construímos. Ela apenas deu visibilidade, né, para algumas incapacidades de lidar com uma transformação no cenário, porque nós, humanos, somos, de fato, nessa sociedade, incapazes de ultrapassar essa posição de produtores do capital e de indivíduo. Então, aí é um sofrimento significativo que já era da nossa vida anterior. Nós somos pessoas ansiosas, sozinhas, às vezes muito deprimidas, muito culpadas, muito endividadas, e que, neste período da pandemia, nos demos conta de que essa existência individual talvez não possa se sustentar da mesma forma que antes. Mas, pior do que isso, essa máquina do capital nos impeliu a continuar. É como se nada estivesse acontecendo no âmbito do trabalho e no âmbito dessa lógica de produção. Então, só por isso, já dá para caracterizar o sofrimento mental aí como coletivo, social e histórico, né? E não como individual. Nossa, que bonita abordagem, né, Cícera? Eu sei, né, que é da área, e algo que a gente ouve muito, né, que nós precisamos ser fortes, e às vezes a gente, né, puxa, eu não preciso ser forte o tempo todo, né, nós estamos vivendo o que eu uso uma palavra, é uma travessia, né, é um período que vai marcar a nossa existência histórica, né. Daqui 20, 30 anos, eu até brinco com os meus estudantes, vocês vão ser entrevistados para falar como foi estudar no período da pandemia, como foi dar aula no período da pandemia, né, como foi trabalhar, assim como até hoje os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial ainda são muito procurados. É experiência histórica isso. Então, nós estamos vivendo ela nesse momento. Então, quando falo muito, né, nesse pós-pandemia, eu fico pensando, quando é que vai ser isso mesmo, né? Então, nessas provocações, eu acho que a Cícera aí está cuidando das questões, Cícera. Até aproveitar, Cícera, só para mandar um abraço para a nossa coordenadora da psicologia, a prof. Carol, que está aí. Que bom, um abraço, que bom que está aqui com a gente, Carol. Queria falar dessa pergunta da Juliana. Eu acho que o Murilo já abrangeu muito dessa resposta, mas é muito interessante o como que a gente se sensibiliza mais quando a gente fala em crianças, né? A gente toca mais na gente, parece que até machuca, porque recorda também da nossa infância, recorda dos nossos momentos que a gente foi cuidado enquanto fragilidade, né? E aí eu fico sempre lembrando assim, quando os pais estão saudáveis, a gente reflete isso para as crianças, né? Então, eu acho que o Murilo pode abranger um pouquinho mais esse volta às aulas aí, dessa pergunta da Juliana Tonioli, é isso? E que ela pergunta assim, será que quando voltarmos para as salas de aula, vamos estar preparados para lidar com as emoções, principalmente das crianças? É algo bem abrangente, eu acho que é essencial trabalhar com os professores, com os pais, e aí vem uma questão que eu acredito que no Brasil falta muito, que é uma questão de educação emocional. A gente diz muito emoção positiva e negativa,
e não vê que toda a emoção dá um presente para a gente. Murilo, pode complementar aí essa questão? Posso, sim. Agradecer a pergunta da Juliana. Em 2020 e nesse ano também, quando suspenderam as atividades escolares aqui em Chapecó, a gente criou um programa junto com a Secretaria de Cultura, chamado Programa Tamo Junto, Cuidado Integral e Arte, onde, entendendo que a gente tinha um cenário muito complexo, começamos já a fazer um movimento de retorno às crianças, às famílias, né? Então, a partir do mapeamento ali de condições de vulnerabilidade em diferentes territórios, chegamos às famílias, essas famílias receberam equipamentos para acesso à internet, começamos a oferecer oficinas, e isso nos garantiu um cuidado no sentido de prevenir a violação de direitos, né, a partir dessas atividades processuais, e também compreender o contexto familiar e dar condições para que a família acessasse serviços de saúde mental ou outros, né, benefícios socioassistencial, questões de habitação, quando necessário. Nesse movimento, nós pensamos numa lógica que a Organização Mundial de Saúde chama de SMAPS, né, que é a lógica da saúde mental e atenção psicossocial. E essa lógica, ela propõe que os serviços especializados em saúde mental, eles vão estar na pontinha da pirâmide, eles vão ser os últimos a serem acessados para se garantir, por exemplo, um retorno saudável ao contexto da sala de aula. Por quê? Porque a base da produção de saúde, ela tem a ver com as redes de relações que eu crio em um território, que é um território geográfico, claro, mas é também um território existencial. Os vínculos que me constituem, a maneira como eu penso a minha relação com esses diferentes contextos, a forma como a família consegue acolher, significar aquilo que está acontecendo e que é muito maior do que a experiência da criança, né? Vamos pensar numa criança de 5, 6 anos, né? Como ela compreende esse processo da pandemia com uma cognição ainda não tão organizada como a de um adulto, né? Então, a gente encontrou uma série de vulnerabilidades da infância, principalmente. Eu acho que os públicos que mais tiveram problemas de sofrimento mental significativo, ligado a muitas vulnerabilidades econômicas, de trabalho, né, das relações de trabalho muito frágeis, habitacionais, foram os idosos e as crianças, e as mulheres. Então, fazendo todo esse movimento de trabalho com as famílias que nós atendemos nesses últimos 2 anos, o que nós percebemos, principalmente em regiões muito nobres, na medida em que a escola suspende atividades, que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da assistência suspende atividades, que as aulas de música da cultura não acontecem mais, que as atividades lá que o menino fazia do judô uma vez por semana, da Secretaria de Esporte, não acontecem mais, que essa família fica reclusa no espaço doméstico, sendo que essa família já tinha uma dificuldade para poder pensar, planejar o processo educativo, para criar contextos de diálogo, né, para poder educar emocionalmente também essa criança, a gente vê os conflitos se exacerbando significativamente. Então, é por isso que eu disse antes que a pandemia é um acontecimento, ela faz ver, faz falar. Porque, por exemplo, situações de violência contra a mulher dispararam em Santa Catarina em 2020, assim como situações de abuso à criança e ao adolescente e situações relacionadas ao casamento infantil também têm disparado na nossa região nesses últimos 2 anos. Então, primeira coisa, né, o quanto é importante para a criança essa rede de relações mais amplas que permite, né, uma presença não só no contexto familiar, mas em outros contextos institucionais. E o quanto a família precisa, de alguma forma, conseguir dar condições para uma experiência com continuidade. Me parece que quando a gente fala da infância, a questão... Aí eu lembro, por exemplo, do modelo do Bronfenbrenner, né, aquela lógica do desenvolvimento no modelo bioecológico. Né? Eu vou tendo interações mais complexas que elas vão me garantindo a capacidade de lidar melhor com as emoções, na medida em que eu tenho processos proximais ali com um outro adulto que tem mais condições psíquicas do que eu com 6 anos de fazer esse movimento, que vai me dando condições de significar e de experimentar essas emoções, não só de nomeá-las, né, mas de experimentar com, porque isso me dá condições de, em outras situações, viver isso também de uma forma mais saudável. Mas aí volta aquela questão, né, os psicólogos têm dado orientações
muito rígidas, assim, tanto para, por exemplo, tire momentos com o seu filho para informar sobre a Covid, desenvolva brincadeiras que possam ser realizadas no contexto doméstico, fique com ele 2 horas por dia e interaja, medite com o seu filho. Se a gente pensa numa família de 12 pessoas que vive num espaço de 8x6, onde 5 deles estão desempregados, 1 ganha benefício de prestação continuada e 4 são crianças, essas orientações que a psicologia oferece são impossíveis, são inviáveis. Então, esse retorno à sala de aula é fundamental, porque essa é uma tarefa complexa, né, de conseguir constituir um desenvolvimento que permita uma experiência saudável, que não é só da família, né? Ela acontece no contexto familiar, acontece no contexto escolar, acontece na brincadeira, acontece no convívio, né, com a rua, com as outras crianças, com os adolescentes. Então, se preparar para esse retorno envolve sempre um ambiente de muito diálogo, onde a gente tem que ser o mais sincero possível no sentido de quais são os riscos, o que existe nesse contexto, com uma linguagem que não gere medo e que, ao mesmo tempo, demonstre que há todo um equipamento ali, né, um contexto de prevenção, e que esse ambiente escolar é necessário. E isso é uma coisa que tem me preocupado. Eu estou vendo muitas crianças que elas não sentem mais falta da escola, inclusive nossos alunos da graduação. Quando a gente propõe o retorno às atividades presenciais, sentem medo. Né? E é um medo super compreensível, porque ele envolve toda uma outra relação com a cidade, né, que sai desse ambiente doméstico, que para uma criança é muito mais significativa, porque nesse período todo a experiência dela está limitada à casa. Então, essas pequenas incursões ao fora da casa, o passeio com a máscara, né, o entender melhor quais são os protocolos de prevenção, a visita a outros lugares que não só a escola, e o constante diálogo, são os caminhos mais adequados para que a criança consiga retornar de uma maneira onde ela não sinta medo, né, pavor dessa experiência escolar. Mas, né, é importante a gente destacar que isso que eu estou trazendo não se aplica a todo mundo. Né? Por exemplo, vocês devem ter visto milhões de lives dizendo medite, né, medite. Só que, assim, o que a gente tem feito? Descolou a meditação de toda uma filosofia oriental que nos colocava em relação com a natureza e transformou ela em um modo de aguentar essa lógica maluca de produção infinita do capital. Então, será que isso nos faz olhar para esse mundo de outra forma ou só nos torna funcionais? Então, qual é o papel da discussão de saúde mental? Enfim, estou abrindo questões para a gente poder ir conversando sobre isso. Bem bom, nossa, muito bom de ouvir, Murilo. Eu acho que são questões que vêm muito ao encontro, né, do que nós pensamos, projetamos, e o que você fala, né, estão sendo vendidas muitas receitas de como viver em tempos de pandemia, né, como, enfim, acho que todo mundo já deve ter acompanhado nas redes sociais o como acontecem algumas dicas que não se aplicam à questão cultural, à questão social, econômica, ao universo de cada um. No início da pandemia tinha muito esse apelo, né? Fique em casa, você deve lavar as mãos, passar álcool gel, e aí veio uma realidade social, né, que já existia e que as pessoas invisibilizavam, ignoravam, que pessoas que não tinham álcool, não tinham água, não tinham sabão, não tinham... Então, acho que tem muitas questões aí no chat, Cícera, que vem muito em encontro, né? Claro que o Murilo, ele não é um guru, né? Mas ele vai dando algumas mediações, a Cícera aí Cláudia, também. o não ter sabão, né, na situação onde compulsoriamente você deve fazer asepsia, produz sofrimento ético-político, produz sofrimento mental. É verdade. Não, é legal você fazer essa relação. E só aproveitando uma brechinha aqui, o pessoal aí de Clevelândia, da Fama, da universidade, né, da faculdade aí do meio ambiente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas todos. O Claudemir teve um problema de conexão, não conseguiu entrar, mas ele estará junto nas outras lives, tá? O pessoal, teus alunos aí, Murilo, estão por aí, algum estudante? Olha, eram para estarem. Eu não consigo ver quem está, porque eu estou no celular. Mas tá. espero que esteja.
Pelos comentários, tá, o pessoal aí, os estudantes do Murilo, da Psico, devem estar por aí, sim. E, enfim, tem de outros municípios, estamos com quase 40 pessoas online, isso é muito bom, é voluntário, né? Então, são pessoas que querem ouvir e estar conosco. Ó, Silvana, grande filósofa, que bom que você está aqui, Silvana, professora. Acho que a Circe pode ir agora dando um bloco aí das questões e aí a gente vai dialogando. Olha, o que está mais aparecendo é realmente se volta às aulas. Não sei se vocês observaram, coloquei ali umas 3. Agora a Silvana também está perguntando nesse sentido. E acredito que são aspectos muito interessantes, porque a gente diz assim, não vai ser só o professor que vai precisar também se sensibilizar, mudar a rotina, mudar uma forma de agir. Vai ser toda uma sociedade que vai ter que olhar diferente, né? E aí, não foge das crianças também, né? Então, tem a pergunta da Ana Caroline, que diz como será que as crianças vão ficar no sentido de aulas atrasadas, conteúdos, como os professores vão conseguir lidar com esses e com todas essas coisas que estão acontecendo. Aí também tem uma afirmação aqui dizendo que fomos pegos de surpresa, o que era para ser a questão de 1, 2 meses, já estamos em 2 anos de pandemia, e seria bacana e acredito que viável as escolas se prepararem para recebê-los de volta. É muito pertinente e ver esse comentário da Paloma Vieira, porque quando a gente vai falar num termo de espaço e estarem adequados para esse volta às aulas, a gente vai falar de espaços diferentes também, né? De uma escola pública para uma escola privada, de uma escola lá para o bairro, de uma escola de rural, de uma escola indígena. Então, vai ter essas diferenças também. E aí a Silvana, a filósofa, também participou de alguns chimarrões ao vivo, né, com a gente. Ela diz aqui, estamos com a volta às aulas programada para a semana que vem, mas a grande pergunta é como explicar para uma criança de 4 anos que ela não pode chegar perto do colega, da prof, que não vai ter brinquedos comuns, que não pode brincar no parque, e quanto aos maiores também, não vai ter intervalo, não pode chegar perto do colega, enfim, todos os protocolos conhecidos e que deverão ser seguidos na escola, é uma grande aflição para todos. Eu acho que, nesse sentido, a Silvana coloca um aspecto que está acontecendo nas escolas, as professoras já estão organizando a escola, ouvi de uma professora, a gente está organizando os livros dentro de sacolas diferentes, eles vão levar o livro, depois o livro volta, a gente higieniza e deixa na quarentena, então, só o livro, então, é um aspecto, né, de todos os demais que tem de organização dentro da escola, mas, enfim, eu acho que as perguntas estão voltadas também nesse aspecto, como favorecer que as crianças também tenham um volta às aulas mais tranquilo, que eles possam sentir essa confiança e poder também, junto com os professores, lidar com essas mudanças todas. E aí depois vem mais uma perguntinha aqui. É da mãe, né? Como ajudar? Como ajudar as pessoas a prestar atenção nas suas emoções? Eu acredito que aí também está envolvendo, né, essa questão dos aspectos aí emocionais de pais e filhos, que a gente tanto trabalha no consultório, tanto estimula para a criança poder desenvolver e apresentar de uma forma mais favorável as emoções, enfim. Vamos lá, Murilo, o que tu gostaria de comentar? Opa, está mudo aqui? Desculpem, fui eu deixei desligado. Eu disse que, né, eu não sou especialista no campo da educação, de ensino-aprendizagem, nem no campo escolar, mas, assim, uma coisa que eu acho que eu posso dizer com segurança, né, tipo, a experiência da criança, ela depende muito de um ethos, né, de um campo de experiência que ele mantém uma certa continuidade para que a criança consiga
agir, né, e se posicionar, pensar em torno daquilo que lhe acontece. E uma das coisas que torna mais difícil para uma criança fazer esses movimentos que agora são exigidos é a ambivalência. É quando a gente tem um mundo que nos diz faça e não faça ao mesmo tempo. Ou que nos pune quando a gente acha que está fazendo a coisa que é adequada. Então, me parece que mais do que pensar em como explicar para uma criança de 4 anos, a gente precisa entender como reiterar, né? Como constantemente trazer elementos dessa experiência necessária agora que exige os EPIs, o distanciamento, para o cotidiano da criança, em um ethos, né? Em um ambiente onde os adultos, né, fazem, de certa forma, uma composição com esse lugar o tempo inteiro, trazendo de volta a criança para aquilo que é necessário, né? E fazendo isso com afeto e segurança, né? Tipo, ou seja, olha, você não pode agora ficar perto do coleguinha, porque, né, não é momento para isso. Essa mesma criança vai fazer o mesmo movimento. A gente faz isso, né, quando encontra as pessoas depois de um ano, a gente tem desejo de abraçá-las. Imaginem como é para uma criança de 4 anos. Então, a questão me parece como nós adultos vamos lidar com isso. A gente vai ser violento no sentido de dizer, não pode, não faça isso, saia daí. Vai xingar, vai punir de alguma forma, ou a gente precisa encontrar maneiras de que, quando acontece o contato, poder intervir, né, acolher, entender essa necessidade de carinho, da presença do outro, e dialogar sobre como essa possibilidade vai existir. Espero, né, que exista em algum momento de uma outra forma, né? E me parece que mais do que regrar a criança, assim como isso também não funciona muito bem com adultos, a gente precisa mobilizar para que essa relação com o contexto possa ser uma relação produtiva e que a criança entenda que, para isso, esses elementos todos novos precisam ser respeitados. Isso não vai acontecer num diálogo com uma criança de 4 anos. Isso vai acontecer na experiência, né? Durante a experiência de sala de aula, do corredor, do refeitório, e tem que ser reiterado pelos professores. Então, há uma capacidade de cuidar que precisa ser muito trabalhado por aquele que está no contexto escolar, para que se faça esses movimentos com afeto, ao ponto de que eles sejam significativos. Não me parece que há uma outra via aí. Isso tem que ser compartilhado pela família e pela escola, né, como atribuições de ambas as instituições. Muito bem. Eu tenho acompanhado muito crianças e atendo crianças no consultório, e muitas delas vieram agora com questões realmente emocionais, né? Com problemas, assim, de ansiedade, ou um pouquinho, algumas regressões. Sintomas, né? Não quer dizer que aquela criança vai ficar sempre assim, regredindo, né? Então, eu vejo muito esse aspecto das emoções como é um presente que a gente recebe, a emoção que a gente vivencia. O que a gente vai fazer com esse presente, aí é o que da questão, né? Então, a ansiedade, ela ajuda a gente a também se preparar para as coisas. Tenho certeza que cada um que está aqui hoje também tentou se preparar, o Murilo, a Cláudia, eu, todos sentimos ansiedade de uma forma, e a gente se preparou de alguma forma. E a criança também vai sentir aspectos assim, né? Eu estou cuidando aqui, vendo que as questões estão indo mais para esse aspecto das crianças, mas como tem muitos estudantes aí acadêmicos, o que vocês gostariam de perguntar para o Murilo, conforme estão vivenciando nessa pandemia, o mais estar em casa, o se organizar, que eu percebo que algo que tem ajudado muitas famílias, e principalmente com as crianças, é a questão de rotina. Então, os pais repensarem uma rotina para a criança, repensarem o que é mais importante para esse momento agora, para minha criança, o que eu preciso mais desenvolver para ela, né? Qual é o aspecto mais essencial neste momento, né? Bom, estão aí os comentários, né? Vai ser bem difícil ligar com essas questões das crianças, realmente. Muito bem. Gente,
Teria mais alguma questão, Murilo, que você gostaria de colocar na questão histórica da saúde emocional e saúde mental, dessa diferença? Achei muito interessante esse aspecto. Eu acho que daria para reforçar um pouquinho mais. Aqui não veio mais perguntas. O Jailson tem alguma? Acho que está bem no sentido da roda de diálogo, né? Da gente ir refletindo, né? E pensar juntos. E até os estudantes aí podem colocar o curso de vocês, né? Como vocês se veem nesse retorno também das aulas, um retorno que vem e volta, né? A gente tem vivido um impasse muito grande, né? Tem uma quinzena que está bem, logo depois não está, né? Não só para os professores também é um desafio, né, Murilo? E vocês falaram uma palavra do juntos, a gente usa essa palavra o tempo todo, né? Vamos tomar um café juntos, vamos comer juntos, vamos sair juntos, vamos dormir juntos. E o que representa estar juntos agora? Como é que a gente está vivendo esse estar juntos, né? A gente está junto agora, estamos juntos de uma maneira, mas o junto do sentido mais próximo, né, do contato. Então, partilhando hoje um diálogo que nós estávamos tendo sobre um evento, se iríamos fazer ou não. E aí veio essa questão, como será? Será que, se a gente fizer final do ano, será que as pessoas vão abraçar? Será que elas vão tomar café junto? Será que elas vão viajar de ônibus ou de avião? Elas vão ficar em hotel? Então, a gente começa a imaginar como vai ser quase que um cenário de ficção, né? Quando a gente lembra dos Jetsons, aquele desenho, era mais ou menos isso, se alguém aí dá... Então, de imaginar, você vai pedir a carteirinha de vacinação para poder chegar perto, você tem que variante, você pegou qual variante, está vacinado para qual, são questões que a gente fala, assim, às vezes brincando, mas é um cenário possível para a gente conviver. E aí entra essa questão de nós termos que lidar com esse desafio, né, não sendo forte o tempo todo, mas de tentar fazer essa travessia com menos danos possíveis, né? Com menos marcas possíveis, porque as marcas vão ficar, né? A gente pode viver 70, 80, 90, 100 anos, ou 15 dias que a gente tem essa vivência muito forte. Então, acho que dá para sentir um pouco da angústia que eu estou vivendo também. Então, Cláudia, tem essa questão, eu acho que não tem como nenhum de nós não se sentir ansioso, né? E angustiado, são coisas diferentes, mas que podem conviver. A angústia é essa ideia da morte, né? Tipo, é o vazio, é aquilo que não tem nome, é aquilo que aterroriza porque não tem nome. E a ansiedade é excesso de futuro, né? Tipo, a coisa me chama o tempo inteiro para algo que também pode não ter nome, porque eu ainda não conheço, como nesse cenário da pandemia, mas me move a produzir em direção àquilo. Então, como antes foi comentado, né? Essa ideia, a ansiedade produz, ela gera vida de alguma forma. Mas me parece que a gente está num momento tão complexo, assim, que pensar a produção de saúde passa por uma possibilidade, e aí eu lembro eu acho que o Krenak que falou essa frase, né, o futuro é ancestral. Será que a gente consegue encontrar possibilidades de compor com o outro condições para que eu possa compreender aquilo que me emociona e a forma como isso acontece? E quando eu falo outro, eu estou falando desse outro que está numa relação comigo ética. E aí eu gosto de utilizar bastante o Spinoza para pensar isso, porque o Spinoza ele não propõe uma moral, né? Ele não está dizendo o que deve ser feito. Ele vai entender que a ética é ontológica, ela nos constitui. Ou seja, né, o estar vivo e experimentando esse encontro com uma autoridade que é humana e não humana durante a nossa experiência, na medida em que nos afeta, nos constitui sujeito. Vai dando forma, vai possibilitando a expressão daquilo que, num determinado momento, nos marca. E me parece que a gente nunca esteve tão cheio de marcas de uma experiência coletiva como essa, pelo menos na nossa geração. Então,
eu lembrei da pergunta que surgiu ali, né? Como eu posso entender as minhas emoções, ou como eu posso lidar com elas? Não há como fazer esse movimento sem esse encontro com a alteridade. Tá? Eu digo uma alteridade que me constitui numa relação, mas também uma alteridade que tem a ver com a minha própria história, né? Com essas muitas vozes que me constituem, que tem a ver com toda uma experiência que na emoção se atualiza, né? Eu acho que quando se fala em emoção, ela tem uma característica incrível, assim, que é a permitir a ressignificação imediata de uma experiência histórica em ato, porque eu sinto. E aí aquilo me traz uma série de elementos que não é toda a experiência ontológica que eu tive até então, né? Mas é um recorte que está muito colado, o Vygotsky chamava isso de enlace emocional. Então, o que a gente pensa está muito ligado ao que a gente sente no ato quando percebe o mundo que nos leva a pensar. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Investir nessa possibilidade de olhar para a própria história, de pensar na própria história, de entender por que algo, num momento específico, passa a me afetar mais do que antes. E, se possível, fazer isso em diálogo com um outro humano, né? Não só com essas outras vozes que nos constituem e não só com esses equipamentos todos que estão nos dizendo como a gente deve ser nos últimos tempos. Né? Produzir esse campo de dialogia, assim como eu disse que para a criança é importante, no sentido de criar um ethos que tenha continuidade, que tenha sentido em torno da experiência, é tão importante para o adulto quanto para a criança. Então, uma experiência emocional saudável envolve a possibilidade de eu me descompensar em algum momento junto com aquele que me cuida, né? Junto com aquele que, de alguma forma, sustenta uma relação ética o suficiente para não esperar de mim alegria o tempo inteiro. Né? Ou seja, então, quais são essas redes de relações que potencializam uma capacidade de criar que individualmente não existe? Que ela só vai existir no encontro com forças que estão fora da minha experiência. E aí queria lembrar o presente que o Tiago nos deu ali no começo. Então, o que produz saúde num contexto como esse? É a possibilidade de encontrar formas de expressão daquilo que faz sofrer. E não só expressar, mas ao mesmo tempo compor com aquilo que me faz sofrer ao ponto de ressignificar. E essa é uma capacidade inerente a qualquer um de nós, olhar para a própria história, para a própria trajetória, mas que se potencializa muito na relação com o outro. Então, aqui eu já estou tentando ir numa direção assim, dizendo, olha, há caminhos, né, para se produzir saúde que vão desde o acesso a serviços lá especializados, quando eu tenho a persistência de sintomas, né, quando eu estou há um mês extremamente ansioso, está se tornando uma ansiedade generalizada, ou eu tenho pensamentos obsessivos, comportamentos compulsivos contínuos, ou eu vivencio um luto e não consigo elaborar esse luto depois de 6 meses. Isso me leva a sentir, né, que é necessário um cuidado especializado. Mas muito do que tem surgido aqui como questões podem ser amparadas pela própria comunidade que nos cerca. Mas aí a gente precisa ressignificar o modo como nós nos pensamos sujeitos. Nesse contexto, eu acho que a pandemia talvez seja a melhor oportunidade que a gente tenha para isso. Se o futuro pode ser um futuro que produza cuidado, talvez ele só vai produzir cuidado na medida em que a gente se compreender de outra forma, né? Não mais como peça de uma maquinaria de progresso e de desenvolvimento. Até a ideia de desenvolvimento, eu gosto do Krenak falando dela, né? O desenvolver é o contrário do que ele espera que seria uma vida feliz, né? Onde a gente se envolve, onde a gente faz parte daquilo que natura uma vida comum, que não é minha nem do outro, mas é entre nós que ela se dá. Então, investir nesse entre e na capacidade criadora que se potencializa com o coletivo, que nos permite expressar e fazer variar o sentido daquilo que nos toca emocionalmente, é, para mim, o melhor caminho para se produzir constantemente saúde, sem que necessariamente isso exija um serviço especializado, né, quando a gente está falando de sofrimento mental. É interessante isso, porque vocês, né, enquanto... eu acho que é bem interessante situar também, né, que em algum momento, se as coisas não vão bem, acho que é até um pouco da pergunta da mãe da Cícera, né, de como prestar atenção nas nossas emoções,
Então, se alguém está 1 ano tentando chá, incenso, óleo, meditação, que eu acompanho muitos que falam, eu já tentei de tudo, eu não estou bem. Espera aí, então você tem que prestar atenção nos teus sinais, a gente precisa se conhecer, né? Prestar atenção nos sinais que as suas emoções e o teu corpo vão dando, né? Para isso que existem os profissionais para nos ajudarem, né? Porque viver com ansiedade é sempre muito ruim. E aí a demanda para o atendimento psicológico, por exemplo, né? Porque aí isso denota que eu não estou conseguindo fazer esse movimento de elaboração disso que se passa comigo sozinho e nem na relação com quem está próximo, porque talvez esse contexto também não tenha essa capacidade de cuidar. E aí teve um colega antes que deixou uma pergunta aqui, o falar, vocês poderiam trazer ela de volta, né? Até que a dor dê lugar à palavra. Tem o pessoal da esquizoanálise, que é a perspectiva de psicoterapia que eu trabalho, fala muito no gaguejar, né? Falar até que a gente gagueje, porque a gente gagueja quando a gente não sabe mais o sentido do que está falando. E esse gaguejar da linguagem, ele nos dá a possibilidade de encontrar outros signos. Então, isso que a gente está fazendo aqui, né, esse movimento de um encontro que traz questões que a gente não está preparado também para responder, porque elas são muito específicas, nos faz gaguejar, nos faz olhar para os problemas de outras perspectivas. Então, perder esse medo, né, do encontro com o que a gente não conhece, como um encontro que é passível de ser significado, e não como algo que deve ser evitado, ou que deve ser tratado por um terceiro que vai ter poder sobre mim, que é um outro problema da lógica biomédica quando a gente pensa em saúde mental. Eu chego lá e digo, agora resolve, né, com a medicação. Não é isso que produz qualidade de vida. Às vezes é necessária a psiquiatria, a medicação, com certeza. Se eu tenho um sintoma psicótico, eu tenho uma crise de ansiedade que me leva a crises de pânico, se eu tenho, enfim, um transtorno depressivo, né, crônico, eu preciso do auxílio da medicação. Mas esse não é o único, não é o caminho que produz saúde, no sentido de uma saúde que o Nietzsche chamava de uma saúde superior, né? Aquela possibilidade de eu enfrentar nesse gaguejar, né, nessa busca por algo que eu não conheço, e pôr essa ansiedade a serviço também de uma descoberta. Então, é nesse sentido que eu relaciono muito saúde e atividade criadora. E, de novo, não se faz isso sozinho. Se a gente tenta fazer esses movimentos sozinho, nessa condição de indivíduo que a gente se coloca no contemporâneo, a chance do sofrimento ser mais significativo é maior. É maior do que a chance dele se redimir. Bom, esse jovem aí é o Claudemir. Eu falei jovem. Ele colocou também uma pergunta, né? Ele disse: a saúde mental é ter uma cabeça minimamente em paz para poder viver. E diante da crise e da confusão que a pandemia trouxe à nossa vida, qual a melhor forma para manter a saúde mental e lidar com a angústia? Também teve outros comentários. A Maria Carolina comentou assim, que é possível observar, aproximar e conectar com o cuidado e sendo cuidado em rede, em processos coletivos. Já outras colegas colocaram, Ana Caroline disse, nós trabalhamos porque precisamos, pois se não fosse assim, não precisaríamos sair das nossas casas. Medo de mandar meus filhos para a escola, mas se não for assim, eles vão ficar nesse meio termo sem aprender. Também vem aí as dúvidas, né? Mandar ou não mandar para a escola. E a Paloma também compartilhou que, além daquele outro comentário que ela fez, o Volta às Aulas, ela disse assim, que falamos muito sobre as crianças, mas em questão dos idosos, agora, graças a Deus, a maioria vacinados, e esperamos que venha aí vacina para todos, né? E em Cleveland, eu acho que é onde ela mora, né? E de que forma podemos ajudá-los, pois eles ficam também bem nervosos. E ela comenta que os avós dela não saem para nada de casa, né? Eles não saem para nada. E então é um outro público aí, né? Eu acho que junta aí com essa pergunta do Claudemir, que era para ele estar aqui também, né? Falando sobre de que forma manter essa saúde mental aí
um equilíbrio. Será que existe esse equilíbrio? De que forma lidar com essa angústia? Porque é algo que todos estamos vivenciando, não é algo exclusivo de um grupo. Todos estamos vivenciando. Eu acho que então, Oi, desculpa. Tá indo por aí as perguntas. Também tem mais um comentário aqui. A Maria Eduarda diz: maior ansiedade e frustração, sinceramente, é estar vivendo no governo atual, se ao menos fossem tomadas medidas eficazes de combate e prevenção contra o vírus e as problemáticas que foram evidenciadas com ele. Né? Toda essa questão da vacinação, do atraso, então realmente é uma questão muito ampla, social, que o nosso país está vivenciando, né? Realmente é marcante esse comentário aí da Maria Eduarda. A Silvana novamente elogia aqui o diálogo, estou maravilhada com as reflexões, muito obrigada pelo carinho, pelo diálogo. Bom, gente, por incrível que pareça, já são 8h15. Vamos lá para essa pergunta. Podemos comentar alguns desses comentários e essa do Claudemir aí? Só pedindo licença, talvez para a gente já fazendo alguns encaminhamentos, né? A gente faz essa rodada depois. Não sei se o Tiago conseguiu ficar conosco. Se ele estiver aí, ele podia tocar mais uma música para a alma. Se tiver por aí, Tiago, dê um sinal aí no chat. Se não, depois a gente já vai, eu acho, se encaminhando também. Então, gente, eu queria aproveitar a pergunta da Duda, da Maria Eduarda. Eu chamei de Duda porque a Duda é minha aluna, ali já é da casa. A Maria Eduarda trouxe essa questão, e de fato, gente, se a gente olhar para o estado de Santa Catarina, o nosso estado teve um superávit de 20 milhões durante o ano de 2020, durante a pandemia. Ou seja, nós poderíamos ter medidas mais incisivas de proteção dos trabalhadores, de proteção das famílias em condição de maior vulnerabilidade? Poderíamos. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, por exemplo, em Manaus, em novembro do ano passado, bem no pico, né, da pior situação no estado, pessoas na rua dizendo, eu quero voltar a trabalhar, né? Então, esse desejo de seguir num processo que nos mata. Então, aí tem uma reflexão importante. Qual é o papel do Estado, qual é o papel do coletivo, da sociedade, na produção de uma vida boa frente aos desastres que são inevitáveis? A gente está num planeta, né? As coisas acontecem nele, e a gente precisa lidar com eles enquanto coletivo. E aí entra a pergunta do Claudemir. Eu acho que uma das questões é essa. Eu tenho um Estado que consegue amparar, por exemplo, as necessidades financeiras para que as pessoas possam fazer quarentena? Não. Então, fazer quarentena não é, para uma boa parte da população, uma maneira de lidar com essa angústia. Agora, eu como psicólogo vou dizer, se você se angustia com o trabalho, fique em casa. Não posso fazer isso, porque eu estou sendo esquizofrênico, né? Eu estou dissociando a realidade do que de fato acontece. Então, o que eu posso dizer para o Claudemir? Cada um de nós precisa encontrar caminhos para produzir condições de experiências prazerosas, alegres, né, que nos potencializem, que garantam essa rede de relações, que nos coloquem em relação a outros universos, a literatura, a música, a poesia, a dança, as artes em geral, o cinema, todos nos dão essa condição de experimentar esse diálogo com outro universo de referência, que nos descola um pouco dessa dor, mas sem necessariamente se alienar do que está acontecendo nesse mundo. E aí eu acho que tem um desafio muito grande, e de cada um de nós ir buscar esses caminhos, mas buscar esses caminhos sabendo das minhas condições. Por exemplo, eu tenho acesso a um serviço de saúde mental especializado? Bom, se eu tenho condições de pagar, ótimo caminho. Fazer psicoterapia nesse momento é muito bom. Eu não tenho acesso, mas eu tenho acesso ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no meu território, e eu entendo que estar junto com outros sujeitos vai ser bom para mim, vai até esse contexto. A leitura me faz bem, me leva para outras possibilidades para pensar esse lugar que agora é tão difícil de se lidar, aí uma possibilidade. Então, a gente nunca vai ter uma receita.
né, para lidar com essa angústia. A gente vai ter um contexto coletivo que produz algo que singularmente precisa ser pensado para que se garanta um mínimo de qualidade de vida dentro de uma situação que é essencialmente angustiante. A gente não tem como simplesmente negar ou se livrar dela, mas produzir vida nesse meio é possível. Então, acho que eu encerro por aí para não abrir outras questões. Teria uma aí bem interessante da Eduarda Corvolan. Ela diz: a pandemia aprofundou ainda mais a questão da desigualdade social em nosso país, como lidar com as frustrações que nos acometem, ao saber que, apesar de ser um problema global, as pessoas não se encontram no mesmo barco. Até na questão de volta às aulas, onde inúmeras escolas não têm a estrutura para comportar seus alunos com as medidas de contenção ao vírus. Então, aí ela realmente faz uma pergunta, mas eu acredito que o Murilo já evidenciou essa resposta também. E aí o pessoal está realmente aqui parabenizando as falas, né? Falando também que infelizmente, com o governo atual não temos muito suporte, né? Então, é para a gente realmente refletir e fazer a nossa parte agora, né? Enquanto coletivo, estamos trazendo essas reflexões para pensar o que nós podemos fazer e cada vez mais nos unir também, enquanto sociedade, né? Tem outras... Pode fazer um último comentário só, que me chamou a atenção também na pergunta. Eu lembro do Zizek ali no começo do ano 2000, como ele foi ingênuo, né? Como talvez todos nós fomos essa ideia, o vírus é democrático, e ele não foi, né? De fato, por exemplo, a gente teve uma taxa de mortalidade de 23% na favela da Maré e teve uma taxa de 3%, de 2,8% no Leblon, em função da Covid. As crianças que estão afastadas da escola são as crianças mais pobres, então a gente está cavando um fosso cada vez maior de desigualdade nesse cenário. E o vírus afeta corpos, mas nós produzimos lugares sociais diferentes que fazem com que esses corpos sejam afetados de maneira diferente. Então, quem não é democrático é nós, né? O vírus até pode ser, mas a gente produz situações onde a experiência é muito mais degradante e muito mais difícil, né, de enfrentar do que para algumas pessoas. Isso é uma coisa que talvez a gente deva refletir bastante no futuro. Que potente, né, Cícera, a fala do professor Murilo. Muito, muito bom de ouvir, não tem como falar, é a questão social, política, econômica, nós estamos interligados, né, não tem como, e que bom que nós podemos falar sobre isso, né, eu estava observando aqui, nós temos pessoas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, é sinal que o diálogo está acontecendo, e nós precisamos falar sobre isso. Então, é muito dos motivos de ligação, de chat, né, de conversas, como é que está aí, como é que está vivendo a pandemia. Eu acho que esse também ele é um processo muito salutar, né, de nós aprendermos juntos. Né, eu acho que a gente foi muito feliz com essa temática, pela escolha, né, e eu acho que a gente poderia fazer mais encontros sobre esse tema que sempre ia ter questões, porque somos nós, né? Nós estamos sendo os protagonistas dessa pandemia, estamos vivenciando isso ao vivo, agora, né? Então, eu penso, já são quase encerrando, né? Foi muito importante a Cícera estar mediando, estando aqui nesse chimarrão, nesse círculo, que até para quem está participando aí, nós vamos ter cada mês mantendo uma periodicidade com temáticas que vocês podem sugerir também. Então, é essa ideia de que seja um diálogo, que seja uma roda, né, de que tenha essa troca. E o Jailson, que está assessorando aí no chat agora, colocou um link, e nesse link vocês façam a inscrição, e logo depois ele aciona um comando e vocês recebem uma declaração por e-mail. Então, qualquer dúvida, são informes, né, legais para vocês terem esse registro. Então, eu já vou passando, Cícera, aí para você. O Tiago, acho que não conseguiu ficar. A gente também não tinha colocado ele no compromisso de tocar nada no final.
Pena que o Murilo não está preparado, porque o Murilo é um músico excelente. Ele atrás, ó, um contrabaixo, mas só o contrabaixo não ajuda. Ia ser poesia, arte, música. Isso, realmente a gente quer agradecer muito a fala do Murilo, que foi bem abrangente, a gente te desafiou bastante com as questões aqui que foram aparecendo. Eu acho que vamos ter que marcar outros encontros também. Claro que a Tânia também fez falta aqui, a gente estava numa ansiedade para participar, né? Eu acho que ia ser a primeira live dela também, e a gente fica feliz de ver que vocês têm essa disposição também para esse diálogo, né? Porque a psicologia tem essa capacidade também de integrar mais pessoas, de aumentar mais esse potencial humano. Então, fica aqui a nossa gratidão. Agradecemos também todos os colaboradores para divulgar esse nosso momento e queremos também que você, Murilo, dê a palavra final aí, diga onde você trabalha, o que você faz, se alguém quiser te procurar, onde pode te procurar, né, se quiser ser atendido pelo Murilo, né, e a gente pode também indicar o link aí para o teu consultório. Nós estamos lá nas redes sociais, não foi possível hoje ter o acesso lá no YouTube, mas que nem a gente diz, né, já vamos fazer uma chamada aqui para o próximo, siga a gente no canal, né, no canal do YouTube, sim, no canal do Instagram, da página do Facebook, lá a gente vai estar divulgando, e se vocês tiverem também temas pertinentes que a gente puder ir abrangendo aqui, né, o Prof. Cláudio também, pensando, a gente vai ir organizando. O objetivo está sendo alcançado. Até indicação de nomes, né, Cícera, enfim, é um coletivo, por isso que a gente não é das pessoas. E até, Cícera, para você também falar um pouco do seu trabalho nesses minutos finais e ler lá embaixo quem esteve apoiando a gente a gente coloca as logos embaixo das instituições que apoiaram o espaço. Então, se quiser, Murilo, enquanto isso, aí falando do Conatos, né, da sua atuação aí na Psico, na UNO também, grande diferencial tua presença aí com a gente. Gente, eu agradeço muito pelo convite, foi muito bom o diálogo, até peço desculpas porque, de fato, a gente tocou em vários temas simultaneamente, porque eu vejo que não dá para separar muito a questão da saúde mental dessas outras questões todas que são sociais, né, mas talvez a gente precisa também focar um pouco mais em alguns pontos que aqui passaram batidos, vocês vão ter outros diálogos para fazer esse movimento. Eu atuo no curso de Psicologia e no programa de pós em Políticas Públicas da Chapecó, e nós criamos um projeto, eu, a professora Irme, que também é da Chapecó, e o Manolo Kotwitz, que tem mestrado em Psicologia, mas é das artes, se chama Conatos Clínica Transdisciplinar. Então, é um espaço onde nós oferecemos psicoterapia individual, em grupos, e oficinas de experimentação em artes e saúde mental, e também atividades de pesquisa e intervenção, né, na lógica do método cartográfico. Mas, se alguém tiver interesse pela psicoterapia, nós estamos fazendo os atendimentos também online. Então, tá sendo interessante, assim, porque está surgindo pessoas de outros estados procurando atendimentos, e isso tem sido muito rico para nós. Então, estamos super abertos a receber pessoas também de fora de Chapecó, e de Chapecó, todas bem-vindas. E agradecer, eu acho que só agradecer, né? Eu não conhecia o coletivo, mas me senti em casa, como a Cláudia disse, é um espaço super acolhedor. Obrigado. Isso aí. Então, estiveram colaborando com a gente nesse momento o mestrado de educação da UNO Chapecó, a clínica Conatos, que é do Murilo, a Sulear, a Faculdade Fama, a Psicologia da UNO Chapecó. E, é claro, esse coletivo aí formado por diversos profissionais, né? Alguns que caiu a live aqui, não foi possível vê-los, como o Claudemir, o Jailson, né, e eu como psicóloga, Prof. Cláudia, né, como doutora aí em filosofia. Então, estamos aí encerrando esse primeiro encontro online com muita gratidão.
Um abraço e estamos abertos aí para novos diálogos. Até Valeu, mais. então. Gratidão, gente. Até mais. Vamos mostrar os bichinhos agora. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigada pela presença de todos e todas e todes. Estamos juntos.